Opa! Bom dia, pessoal, tudo bem? Novamente, Hotel B2C, aqui com convidados ilustres, um assunto que eu acho que vai interessar para toda a indústria, né? O nosso objetivo aqui nos nossos podcasts é trazer assuntos que possam impactar o negócio de vocês de forma positiva. Então, pensando desde a parte da operação, da parte da estratégia, da tecnologia, da venda. E aqui eu acho que o nosso convidado de hoje, né, vocês já estão vendo aí a marca Cota Aqui Leilões, ela reúne tudo isso que eu acabei de falar. Ela reúne a tecnologia, reúne a compra, reúne a venda, reúne o lucro, né? Porque o lucro está na compra. E eu acho que isso é muito importante trazer esse assunto, porque o pequeno, o médio e o grande a gente tem outros meios, outros mecanismos para fazer esse processo de compra, até às vezes pelas suas filiais, suas franquias, né? Mas para o pequeno e para o médio, ele sempre faz aquela compra local, e às vezes quando ele compra no atacado, mas e pensando que a hotelaria é um produto que precisa se renovar e se reciclar constantemente, eu acho que esse assunto é um assunto muito legal. Estamos aqui com o Dimitrios e com a Lara, e eles são os fundadores da Cota Aqui Leilões, vão falar para a gente sobre como é que é leilões reversos, né? Sim. É importante pontuar isso, leilão reverso. Então você vai entender o que é um leilão reverso, como é que ele funciona, como funciona a plataforma. Isso serve para mim, para o meu tamanho, eu sou pequeno, eu consigo utilizar, qual é o custo disso. Enfim, vai ser um bate-papo bem legal. E se faltar pauta, a gente traz novamente eles aqui, tá bom? Então, muito obrigado, Lara, Dimitrios. Imagina. Sejam bem-vindos e eu queria Obrigado. que vocês um pouquinho falassem. Vamos começar falando um pouquinho de vocês, do expertise de cada um, como surgiu a ideia da Cota Aqui, para depois a gente entrar um pouquinho na parte mais técnica. Perfeito. Eu queria agradecer o convite, né? O Denis nos convidou, isso é muito bom. É bom de poder falar com um público maior, né? Ainda mais que ele conhece, tem essa expertise de hotelaria aí, que a gente não conhece hotel, mas a gente conhece comprar e vender, né? Então, ele é o mestre disso e nós vamos aqui ajudar nesse assunto. Eterno aprendiz. Sempre. Então, na verdade, eu sou de formação um arquiteto, né? E sempre trabalhei na área comercial vendendo como fornecedor, vendendo para grandes empresas, né? E ali que eu conheci o leilão reverso. Isto para mim foi... Eu vendia através dessa plataforma para grandes empresas, para Ambev, para Walmart, Carrefour, etc. Eles exigiam que você participasse de leilões reversos. Eu aprendi e depois que eu saí e montei minha empresa, eu pensei em fazer exatamente um trabalho de leilão reverso, porque eu sabia que faltava isso para os médios e pequenos. Legal. Né? Essa foi a ideia. A empresa começou inicialmente como consultoria de vendas e marketing para as empresas e depois passou, isso já há 5 anos, né? Mais ou menos. Exato. 5 anos, para esse foco de leilões. Né? E assim que nós começamos, eu pensei, fiz o projeto, arrumei quem desenvolvesse a plataforma, porque eu não conheço essa parte de programação, né? Cada um no seu quadrado, né? Realmente não era o meu quadrado, eu sabia da ideia. E aquilo nós estamos em constante aprimoramento, né? A plataforma é que nem um Windows, está sempre com uma nova funcionalidade, uma nova ideia, os clientes trazem as ideias também, a gente tenta implementá-las na nossa plataforma, né? E hoje estamos tocando esse assunto Brasil inteiro, né? Maravilha. Lara, quer complementar? Complementar alguma coisa? Eu sou formada em gastronomia, loucura, né? Tudo a ver com hotelaria. Exato. Com hotelaria, Com né? hotelaria. Não com leilão reverso. Também. Se a gente parar para pensar quantos itens tem dentro de uma cozinha ou dentro de um restaurante. E se a gente te falar do que a gente já fez leilão, você fica doido. Eu quero ouvir. Cada loucura. E eu achei muito boa a ideia do Dimitrios e falei, ele é meu pai, falei, então vamos nessa, vamos se arriscar, vamos ir para cima, vamos entender a necessidade do cliente, a necessidade do fornecedor, porque a gente a gente vende para o cliente que a gente chama de comprador, no caso.
Porém, o fornecedor também é importante nessa questão, porque ele está precisando vender, ele está querendo vender, ele tem uma matéria muito boa, então a gente chama ele para o nosso negócio justamente para movimentar também a situação financeira, a economia dele. Legal. E como tema aqui a gente está falando do leilão, do Cota Quilo, você já contou, nasceu há 5 anos, como surgiu, como foi a ideia. O que é um leilão reverso? A gente tem sempre essa ideia, né? A gente sempre vê, quando você fala leilão, a primeira coisa que te vem... A diferença entre o leilão, desculpa, leilão tradicional e o leilão reverso. Quando você fala em leilão, a primeira ideia é o leilão que sobe preço. Que sobe preço. Então você vai comprar um carro... né? Quem paga mais leva. Exato, do 10 mil, 20, 30, 40, 50, 100, ganhou. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, é seu. Fechou. Essa é a nossa ideia, né? Então você tem os leilões judiciais, extrajudiciais, isso você vê apartamento, casas, terreno, são os mais comuns. Máquinas, equipamentos, né? Isso é o normal de você ver. O leilão reverso, na verdade, é feito para reduzir os custos de compras. Então, os preços baixam. Uma coisa interessante porque tem dias que a gente pensa que aquilo vai sair de graça. Realmente, porque não para. Como você mexe com o coeficiente emocional das pessoas, você sabe que as pessoas não gostam de perder. Ninguém gosta. Né? Isso é neuromarketing. É isso mesmo. Eu fico jogando na internet meu joguinho, a Lara faz o dela lá, que ela gosta de jogar. Não vale nada, não custa dinheiro, nada, mas eu não gosto de perder. Eu não quero perder. Principalmente quem já tem a natureza competitiva. Exatamente. Né? E empresário não nasceu para perder. Nunca. Nunca. A ideia é, efetivamente, ganhar. Isso apareceu uma vez ali acho que nesses canais pagos, né, tipo Discovery, essas coisas, eu não lembro qual, um sujeito nos Estados Unidos fazendo o leilão de uma nota de, acho que $10. Ele vendeu por 12, 13. Por quê? Mas como é que ele vendeu uma nota que vale 10 por 12, 13? Porque a pessoa não queria perder. E ele foi além do que valia aquilo. E levou 30% a mais. Pagou, mas ele saiu no final feliz, satisfeito. Ele falou, eu ganhei daquele outro fulano lá que queria levar. Imagina meus $10 aplicados no banco, onde ele vai rentabilizar 30%? Mas ele ficou feliz, aquilo deu Ele ficou feliz, ele ganhou, caramba. Lógico. Então, realmente, a gente mexe muito com esse coeficiente emocional e essa redução de custos. Você percebe que quando você negocia no modelo convencional, que é eu ligar para você ligar para mim, olha, me dá 10% de desconto, me dá 5%, eu tenho esse preço menor. Você nunca sabe a realidade, se aquilo que a pessoa está te falando que tem de preço é a realidade. Né? No leilão reverso é compliance, é transparência e você sabe. Então, ali a pessoa quebra as suas amarras de eu só posso dar 10% de desconto. Ela vai no limite. Sim. Ele vai, é uma luta mesmo, você vê aquilo ali, um dá um lance, o outro vai imediatamente dar, ou então ele faz uma outra estratégia. As camadas vão sendo cortadas e abertas até chegar no núcleo final. Ele vai até o fim realmente, então aquilo que você consegue é realmente um preço bom, você conseguiu o melhor para a tua empresa. Bacana. Você quer complementar alguma coisa, Lara? Eu acho que assim, quando o fornecedor está brigando entre eles, acaba virando, foi o que o Dimitrios disse, uma loucura. Briga de ego. Muitas vezes a gente acaba atendendo telefones de fornecedores que falam, para o leilão, eu estou tentando falar com o meu chefe. E o leilão está acontecendo. Na nossa plataforma, no caso, a gente tem a duração de 30 minutos. 30 minutos? Exato, 30 minutos do leilão. Porém, nos últimos 3 minutos finais, a cada lance aumenta mais 3 minutos. Nossa, interessante. Então essa guerra aí é que nem divórcio, não tem tempo para acabar. Exato. E, mais do que isso, geralmente, a gente brinca, né, entre nós. Eu acho que o fornecedor X vai ganhar. Não, eu acho que o Y vai ganhar. Tem uma apostinha interna, aposta interna. Vamos quem põe aí no fornecedor A, B, C. Exatamente. E tem fornecedor que nem ele disse da questão da estratégia. Tem fornecedor que já chega chutando
o preço lá embaixo. Já entra com tudo ou nada. Exato, porque vamos começar lá do início. O que acontece? Um cliente entra em contato conosco pedindo uma cotação. Olha, eu preciso comprar 300 copos de vidro iguais a esse. Nós, com a nossa equipe, vamos atrás dos fornecedores, geralmente precisando... Essa cotação, ela precisa ser bem explicada, tá? Então, precisa ser bem detalhada. Um briefing muito bem detalhado. Muito. O copo é do quê? De vidro, de plástico? Ele Qual é a especificação? Quanto é o peso? Quantos milímetros de vidro? Exato, porque... Quantos você quer? Onde vai entregar? Como é que você quer pagar? Você tem uma referência? Já existe um código desse produto na indústria? Uma foto? Você já comprou ele antes? Que fornecedor você comprou? Entendi. Por quanto você comprou? Sim, entendi. Quando foi essa compra? Sim. A gente realmente precisa muito detalhada nessa parte. Tá. A partir do momento que ele fala, não, é a primeira compra, a gente nunca comprou, aí a gente vai indo para os fornecedores. Tá. Caso ele já tenha comprado, ele indica o fornecedor. Mas ele pode, de alguma forma, passar uma referência, né? Pode. Porque o que acontece? A gente sempre pede o fornecedor dele, não pela traquinagem. A gente não quer cotar a mesma coisa que você já cotou com ele. Se ele já tem um orçamento, ela diz, eu acho né? que também isso, de certa maneira, agrega valor no processo. Porque você está trazendo fornecedores do conhecimento dele. Exato. E você vai trazer fornecedores que estão fora da rede dele. Exatamente. Então ele consegue ter uma noção de dentro e de fora onde ele pode comprar melhor, né? Exatamente. Aí, a partir dessa procura de fornecedores, que nem o Dimitrios disse, geralmente, é para São Paulo? Então vamos pegar fornecedores locais, justamente por conta de frete. Logística. Exato. Às vezes você está comprando alguma coisa que tem que ter uma assistência técnica. O copo não. Claro, mas você tem um ar-condicionado. Você está lá no Nordeste. Você vai comprar um ar-condicionado aqui de São Paulo. E depois, quem é que vai, dentro da garantia ou fora dela? Local. Quem é que vai resolver? Não, mas lá eu tenho um apoio, eu tenho fulano que realmente dá assistência técnica. Bom, tudo bem, então aí é uma coisa. Agora, se você não tem, fica difícil. Uma passagem aérea lá para olhar um itemzinho. Um item lá não vale a pena para eles, né? Você falou numa palavra que eu acho que o nosso ouvinte, o nosso seguidor talvez não conheça, é compliance. Explica o que é o compliance e depois da explicação do que é o compliance, como é que se dá o processo de transparência e compliance num processo de leilão reverso? Nós temos, as empresas efetivamente acabam tendo aquela compra normal, onde você tem o comprador fazendo tudo. O compliance, ele quer que você tenha tudo dentro de uma regra, dentro de uma clareza, né? Então, para isso existe uma governança. Uma governança. Por isso, nós temos também relatórios que são gerados após o leilão, minuto a minuto, segundo a segundo, lance a lance, quem deu, quem não deu, quem foi, quem não foi, tem tudo ali, né? Evita-se com isso no nosso sistema, não é o nosso sistema, mas a compliance perante o comprador, que nenhum dos participantes, fornecedores, saiba quem está dando o lance. Porque ali não mostra o nome. Ele entra com um código. É um fornecedor oculto. A cada lance dá ID dinâmico. Ele muda. Então, vai mudando. Então, isso não dá oportunidade do meu competidor entender como funciona a cabeça de quem também está no jogo. Exatamente. E outra, não permite, porque, querendo ou não, pode acontecer, pode ter alguém que não esteja, não seja bonzinho e queira ligar para o outro fornecedor e falar, olha, ô fulano, você tá lá, né? Então vamos fazer o seguinte, deixa eu ganhar esse, no próximo você ganha. Então isso não permite, porque ele não sabe quem tá. Não sabe se é o amigo dele, se ele não sabe quem tá. Quando é um material menos incomum, que são poucos fornecedores que fornecem aquilo, fica um pouco mais fácil. Mas mesmo assim, você não tem certeza de quem está participando do processo. Entendi. Você não tem como ligar, você não tem como mandar uma mensagem. E ficou claro para todo mundo, né, o compliance. E a parte da transparência, que é uma
é uma extensão desse compliance? Isso está dentro da plataforma? Isso é documentado para todos os convidados do leilão? Sim. Quem contratou a plataforma para fazer o leilão também, para ele estar essas regras claras de transparência também estão lá disponíveis. Inclusive, pode ser ajustado alguma cláusula se o cliente entender, quando ele lê as regras, que está faltando alguma coisa? Isso pode ser feito? Sim, pode. Por exemplo, no início, na ideia inicial, é que mesmo o comprador não saiba quem são os fornecedores. Por quê? Mas, poxa, ele indicou um, sim, ele indicou, mas ele não sabe quem é que, se esse que ele indicou, está dando qual lance. Tá, E por que ele não sabe? É até bom que você citou isso. Quando a gente recebe os orçamentos, a gente repassa esses orçamentos para o comprador. Mas sem o nome de quem é o ainda. fornecedor. Ah, entendi. Então, a gente repassa esse orçamento sem nome, sem dados, para ele justamente aprovar o budget que foi naquele orçamento, naquela cotação que ele realmente precisa, para ver se está tudo dentro. Então, ele recebe esse orçamento. Ele sabe o que está sendo orçado, o que está sendo feito dentro desse orçamento. E a gente também tem contrato, seja com o comprador, seja com o fornecedor. Legal. Isso tem que ter. E algumas coisas mudam, sim. Nós tivemos um caso da Danone de frete internacional. Então, eles trazem matérias-primas para os produtos deles, vêm em Buenos Aires para Poços de Caldas. Nesse caso, ele nos ofereceu os fornecedores. Tá. Então, nós não entramos nesta parte. Ele queria usar a ferramenta. Ele só queria usar a ferramenta. Ele já tinha os orçamentos, já tinha tudo. Então, ele nos mandou. Então, é óbvio... Ele só queria ver a briga no parquinho. Isso. Então, Exato. esses fornecedores sabiam que a Danone estava planejando. E tinha fornecedor que já fornecia o frete para eles. Entendi. Então, eles tinham 4, 5 fornecedores e tinham mais. Mas eles pararam em 4, 5 e estava bom. Eles queriam esses 5. Eu falei, tinha mais um outro. Eu falei, mas e esse aqui? Esse, ele tem um preço um pouco maior, eu acho que não. Eu falei, chama ele. E, na verdade, foi esse que ganhou. Né? E eles pagaram um preço menor que pagaram um ano atrás de frete. Teoricamente do mesmo fornecedor, né? Não era nem era um que estava... ganhou. O que ganhou. Porque eles não queriam colocar esse cara. Entendi. Eles tinham 5 fornecedores e queriam fazer o leilão apenas com 3. Ah. E o Dimitrios falou, não, gente. Não fica bom. Não fica legal. Poucas pessoas, às vezes fica muito monótono, uma coisa meio... Não, e né? não dá aquela briga que precisa dar. Né? Será que também eles não podem entre eles combinar? Olha, você ganha essa, na próxima eu ganho, exatamente. Na terceira eu ganho. Só 3 fornecedores, né? Aí ele falou, chama esse quarto. Foi justamente o que ganhou. O que ganhou. E eles estavam pagando mais barato, o mesmo preço do ano passado. Nossa, um ano depois, o mesmo preço. Então, isso foi bom. Então, mudou. Loucura. Então, acontece. A gente pode usar fornecedores só dele. Se ele falar, só quero os meus, só nossos, por exemplo, ele vai fazer uma compra de algo que nunca comprou. Eu sempre brinco da usina, né? O cara vai comprar uma usina nuclear. Quem que compra uma usina nuclear, caramba? Acordei com vontade de comprar eu tô uma usina achando nuclear. que eu preciso de Eu uma já usina tenho nuclear, uma, vou comprar outra. Então ele nunca comprou, então não tem fornecedores disso. Então nós vamos atrás. Agora, ele pode também fazer um misto. Eu tenho X fornecedores... e eu preciso de mais fornecedores. Né? Esse caso da usina é realmente uma brincadeira, mas aconteceu com o consórcio do Nordeste que administra os aeroportos lá de Maceió, de Recife, etc. São empresas já do processo de privatização? Elas já estão... Sim, administrando. Isso. Tá. E ele queria uma escada... Sabe a escada para entrar no avião? Sei. Finger. Né? Não, sei, aquela escada Isso. remota, né? Exato. Só que as que existem normalmente aqui no Brasil são aquelas escadas retas que você tem que subir e não dá para uma cadeira de rodas subir, não é isso? Ele queria uma com... Comprar a cadeira de rodas. E também. tem isso no Exato. exterior. Ela Legal. é uma rampa que ela vai indo suavemente, subindo, fazendo Ela o faz o zigue-zague, L, né? e a pessoa Exato. mesmo sem auxílio consegue subir. Sem auxílio? Sem auxílio. Ela incrível. consegue com a sua própria cadeira. Isso não tinha no Brasil. Então, ele não tinha esse fornecedor. Nós arrumamos 2 fornecedores, não tinha muitos, mas que faziam isso. Né?
Então, Que incrível. era uma coisa que nós nunca tínhamos trabalhado e conseguimos E fazer. estava especificado que eles queriam esse tipo de cadeira. Sim. Exato. De escada. De Isso. escada. É uma rampa, né? Uma Seria. rampa, é. Só vou voltar para responder o assunto lá das documentações, né? Quando você falou de compliance, documentação, isso tem desde o contrato inicial, o que vai ser feito, se tiver alguma alteração é feito ali no contrato. Eu preciso que seja assim, eu preciso que seja assado. Ele nos passa quando ele precisa, para quando, isso é importante, não adianta, eu quero para amanhã não vai dar, né? Porque a gente tem um tempo para fazer o leilão, montar e disparar o leilão e ter o resultado, né? Exato. Então a gente olha tudo isso, olha cada fornecedor, como é que ele está no mercado, como é que ele o que ele entregou, para quem que ele entregou. Quem são os clientes dele, Quem né? são os clientes dele, são novos. Os mais antigos, a gente que já estão na plataforma, a gente já conhece. Mas quem entrou novo, a gente começa a fazer essas análises, né? E depois a gente No passa... Serasa. a gente legal. passa todo o relatório para eles depois. Olha, tá aqui... E ele não é obrigado, isso é importante, ele não é obrigado a fechar com um cara de menor preço. Ninguém coloca uma faca no pescoço e fala, você vai fechar com esse. Aham. Mas por quê? Não é o negócio do preço? Realmente é o negócio do preço. Mas vocês têm diferenciais. Então, por exemplo, você tem o primeiro lugar, o segundo, o terceiro. Às vezes você vai perceber que quem faz leilão, que esses preços do primeiro, segundo, terceiro, às vezes até o quarto, ficam muito compactados. Por quê? No final, ele vai dando só o desconto mínimo. Isso existe. Nós colocamos um percentual mínimo que ele tem que dar, porque senão o cara dá centavos, vai ficar o resto da vida, né? Então o critério seria em percentuais, não em... Não, em valores. Não, A em gente valor coloca em mesmo. valor. Então, por exemplo, o leilão a gente já está negociado, já está tudo certo com o comprador, chamamos os fornecedores e falamos, até porque quando a gente recebe os orçamentos, a gente sabe mais ou menos o preço médio. Com esse preço médio que a gente começa o leilão. Lara, mas por que a gente não começa com menor valor? Tá, o fornecedor que deu mais valor no orçamento, ele pode não querer entrar no leilão. Entendi. Ele já se sente, mas já está nesse preço, eu nem quero. Ele até pode chegar, mas ele fala, não quero. Ele pode até ganhar. Entendi. Ele pode até ganhar. Mas ele olha... Ele mandou... Desmotiva, na Exato, verdade, mandou um desmotiva. orçamento de 800 mil. Chega lá, já começou em 500, opa... Como assim? Esse cara ia me roubar. Exato. Pensar, não vou nem perder tempo com isso. Entendi. A gente faz o preço médio e a gente faz o lance mínimo. O que é o lance mínimo? Geralmente, a gente vê de acordo com o valor do preço inicial. Então, se é um valor muito alto, na casa de 800 mil, a gente começa com 1.000 de desconto do lance mínimo. Você pode Exato. dar mais, mas o mínimo é aquele. Então, vamos lá. Nós três estamos dentro do leilão. Eu dou um lance de 799. Por quê? Porque eu já dei 1.000 de desconto. Entendi. Você pode já ir para 750. Não tem um critério. Tranquilamente. Mas eu não posso dar 999,9. Não, porque tem um lance mínimo. Sim, tá? entendi. E aí, vai acabando o leilão, a gente diminui o lance mínimo. Isso dá para fazer na plataforma e avisar Exato. imediatamente todos. Olha, o lance mínimo passou de 1.000 para 500. Por quê? O pessoal pensa, 1.000? Mas é muito pesado agora para mim, já dei muito desconto. Agora ele olha lá, mudou para 500. 500 eu posso consigo, continuar, né? posso continuar. 300? Legal, vamos lá, vamos continuar.